Olá, caríssimos cursistas. Sou a professora Claudiana Araújo e estou de volta para continuarmos nosso trabalho com a disciplina Contabilidade Básica do curso técnico em secretariado. Estamos na nossa última semana de aula e estou certa de que vocês aprenderam muito em nossas aulas. Nas aulas anteriores, vimos sobre os conceitos básicos da contabilidade, compreendendo o contexto empresarial de atuação da contabilidade para a tomada de decisão. Vimos que a contabilidade se organiza em departamentos, onde o departamento paralegal desenvolve os trabalhos de constituição, alteração ou extinção das empresas, solicita certidões negativas para acompanhamento da regularidade. O departamento pessoal é o responsável pela elaboração da folha de pagamento das empresas, cuida da apuração dos encargos sociais e trabalhistas, incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados e empregadores. Faz também o acompanhamento das mudanças ocorridas na legislação trabalhista. Um outro departamento da contabilidade é o departamento fiscal, que é aquele responsável pelo levantamento dos valores das obrigações fiscais. Extrai as notas fiscais de entradas e saídas das respectivas incidências tributárias. Cuida também da escrituração de todos os livros fiscais exigidos por lei. Faz ainda o acompanhamento das mudanças ocorridas na legislação tributária. E também responsável pelos lançamentos contábeis. E nessa aula de hoje, nós conheceremos o departamento contábil, que é aquele que cuida da escrituração dos livros contábeis exigidos pela lei, o livro diário, razão e outros. E também o que elabora as demonstrações contábeis que conheceremos na aula de hoje. Para tanto, o objetivo da aula de hoje é compreender as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Sabemos que a informação contábil é de suma importância no processo de tomada de decisão. E nesse sentido, é importante entendermos como essa informação é entregue a seu usuário, que é através dos relatórios. Antes de conhecermos cada um dos relatórios contábeis, vamos ver de uma forma bem simplificada como funciona o processo da informação contábil ou o fluxo da informação contábil. Vejamos no quadro. Veja bem, o processo da informação, ele se inicia com a ocorrência do fato contábil, ou seja, a coleta de dados. Em seguida, ocorre o registro desse fato pela contabilidade. Depois do registro, são emitidos relatórios que são entregues aos seus usuários, que são os administradores, os bancos, governos, dentre outros. Vejamos um exemplo prático. Suponha que ocorra a compra de um veículo na empresa e que essa compra seja à vista. O fato contábil é a compra e essa será registrada pela contabilidade. E com base na nota fiscal de compra, é que posteriormente constará nos relatórios contábeis, no balanço patrimonial, por exemplo. E com base nesse demonstrativo, os administradores terão a situação econômica e financeira da empresa naquele momento. O processamento de informações contábeis, elas devem ser de forma qualitativa e quantitativa, pois a organização ou a empresa, ela precisa estar ciente da qualidade e também da quantidade do seu patrimônio. Sabemos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, certo? Então, a partir das definições que já conhecemos, é importante relembrarmos sua caracterização e subdivisão com a utilização da nomenclatura específica aplicada à contabilidade, o surgimento das contas patrimoniais e das contas de resultados e dos possíveis estados patrimoniais da empresa. Em outras palavras, é compreender as contas contábeis de uma maneira estruturada na representação do patrimônio da empresa. A contabilidade tem passado por algumas mudanças recentes, que vieram para suprir e melhorar as normatizações previstas na Lei 6.404 de 76, criada originalmente como a Lei das Sociedades por Ações, a partir da Lei 11.638 de 2007. Nestas leis, estão previstas que ao término de cada exercício social, ou seja, 12 meses, deverão ser elaborados e publicados demonstrativos contábeis baseados nas escriturações contábeis, que é o balanço patrimonial,
que é a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado se a empresa for uma sociedade de capital aberto. Além desses relatórios, as empresas poderão publicar as notas explicativas, com fins de prestar esclarecimento sobre as alterações ocorridas no patrimônio e ou facilitar a compreensão dessas demonstrações. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a empresa alterar o critério contábil ou se houver alteração na taxa de juros. Ou seja, as notas explicativas vão fornecer esclarecimento da situação patrimonial em determinada conta, saldo ou transação comercial, ou de valores relativos aos resultados do exercício. E vocês devem estar se perguntando, mas todos esses relatórios são obrigatórios para todas as empresas? Bom, sabemos que em nosso país existem dois tipos distintos de sociedades. Uma são as empresas limitadas, que é aquelas por cotas de capital, e outras são as sociedades anônimas, que são aquelas por ações. Então, as sociedades limitadas, elas deverão seguir parte do que é exigido para as sociedades anônimas, como a elaboração das demonstrações contábeis nos moldes da lei das sociedades por ações. Porém, elas não são obrigadas a publicar tais demonstrações. Já as sociedades anônimas, além de seguir os modelos dos relatórios das leis das SAs, que é sociedades anônimas, deverão também publicá-los. Por exemplo, uma empresa comercial, uma padaria que funcione aí na sua cidade. Ela é constituída sob forma de sociedade limitada. Ela deve elaborar os relatórios. No entanto, não é obrigada a publicá-los. Enquanto as sociedades anônimas, como é o caso do Banco Itaú, a Coca-Cola, a Sadia, elas devem elaborar os relatórios e são obrigadas a publicar esses relatórios anualmente. A título de curiosidade, você poderá pesquisar na internet a publicação dos relatórios contábeis dessas empresas. Bom, o balanço patrimonial é considerado um dos mais importantes sob o ponto de vista contábil, pois é através dele que temos uma visão geral da situação patrimonial e financeira de uma empresa em certo período. Lembramos que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa, e também das pessoas físicas, né? Na empresa, o balanço patrimonial é elaborado a partir de uma estrutura organizada. Ela apresenta o resultado das contas patrimoniais ao fim do exercício social. Ou seja, após registrar todos os fatos contábeis ocorridos na empresa durante o ano, é emitido um relatório, ou seja, um balanço patrimonial, com a situação estática da empresa naquele momento. E você já conhece a composição do balanço patrimonial? Então vejamos. Fazendo uma analogia, podemos dizer que o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa no final do ano. Marion, que é um teórico da contabilidade, ele define que balanço patrimonial é constituído pelo ativo, que compreende os bens e direitos, que são capazes de gerar benefícios econômicos futuros para a empresa. E que o passivo, ele compreende as origens dos recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de fatos que exigirão ativos para sua liquidação. E que o patrimônio líquido, ele compreende os recursos próprios da entidade, ou seja, os recursos, o capital dos sócios ou os lucros. E seu valor, o valor do patrimônio líquido é a diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo. No balanço patrimonial, é apresentado quanto a empresa tem na conta caixa, bancos, quanto ela possui de investimentos, por exemplo, veículos, terrenos, máquinas, estoques, ou seja, é o seu ativo. E também quanto ficou de dívidas com os fornecedores, ou com salários a pagar, ou seja, são as obrigações, as dívidas, o passivo da empresa. Além, claro, de demonstrar o quanto os sócios obtiveram, investiram de capital dos sócios, ou então obtiveram de lucro naquele período, o patrimônio líquido da empresa. Em outras palavras, durante todo o ano, a empresa realizou suas operações e, ao final, ela apresenta o resultado das suas operações.
A partir desse conhecimento, é importante que saibamos diferenciar bem o que é capital próprio ou capital dos sócios da empresa e o que é capital de terceiros. Ambos estão do lado do passivo, elas são obrigações da empresa. Mas qual a diferença então? Vejamos, o capital de terceiros são todas as dívidas da empresa junto a terceiros, que foram obtidas para o desenvolvimento das atividades operacionais. Essas obrigações, elas ficam no subgrupo do passivo, circulante e não circulante, sendo obrigações de curto ou de longo prazo, respectivamente. E o capital próprio, elas são as obrigações da empresa junto aos sócios. São os investimentos iniciais dos sócios no momento de constituição da empresa. E é fácil de localizá-lo no balanço patrimonial, pois é o grupo do patrimônio líquido. E esses valores não serão cobrados imediatamente, pois são obrigações não exigíveis, são para com os próprios sócios. E por que é importante saber disso? Veja bem, quando comparamos o capital de terceiros com o capital próprio, teremos o grau de endividamento da empresa. Ou seja, quanto maior for o capital de terceiros, ou seja, a obrigação junto a outros, em relação ao capital próprio, a obrigação junto aos sócios, maior serão as dívidas da empresa. Entendendo melhor o balanço patrimonial, podemos ver o que é passivo e o que é ativo na empresa. E para isso, é fundamental que aprendamos a identificar, a interpretar e classificar as contas que compõem esses grupos, bem como a analisar a relação entre os grupos e as contas que o compõem. Acompanhem comigo. No ativo, são representados os bens e direitos, que representam as aplicações de recursos, que são controlados pela organização, tendo por objetivo a perspectiva de resultados econômicos futuros. E eles classificam como ativo circulante, sendo aqueles os valores disponíveis ou conversíveis dentro do período, ou seja, dentro do próprio exercício. É onde estão as contas caixa, banco, duplicatas a receber, estoques de mercadoria e outras. E no ativo não circulante, são aqueles valores conversíveis além do período, ou seja, além do exercício. E os investimentos de caráter permanente, que beneficiam em exercícios futuros. Por exemplo, o empréstimo a sócios, os veículos, os imóveis, dentre outros. No grupo do passivo, são representados as obrigações ou as exigibilidades da empresa, designando as dívidas da empresa junto a terceiros. E classificamos também em circulante e não circulante. Em passivo circulante, são as obrigações com terceiros que vencem dentro do próprio período, ou seja, são de curto prazo. Por exemplo, a conta duplicatas a pagar, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, dentre outros. E como passivo não circulante, são as obrigações com terceiros que vencem além do período, ou seja, a longo prazo. Por exemplo, financiamentos, empréstimos bancários. E, por fim, o patrimônio líquido, que representa a diferença entre o ativo e o passivo, ou ainda o investimento dos sócios da sociedade, além dos valores obtidos economicamente pelo resultado da atividade da organização, que é o lucro ou o prejuízo. Vejamos que essa composição do patrimônio da empresa, que são os bens, direitos e obrigações, apresentada na demonstração contábil, balanço patrimonial, é o equilíbrio das contas em um único relatório. É com base nessas informações que analisaremos a situação financeira da empresa. Para isso, vamos confrontar ativo com passivo. Em outras palavras, o ativo, que é os bens e direitos, menos o passivo, que são as obrigações, é igual à situação líquida ou patrimônio líquido. Agora, vamos conhecer uma outra demonstração muito importante na contabilidade, que se chama DRE, ou seja, demonstração do resultado do exercício. É elaborando essa demonstração contábil que saberemos se a empresa teve lucro ou prejuízo no exercício. E é o resultado apurado nessa demonstração que é levada para a conta lucros ou prejuízo do balanço patrimonial. De uma maneira bem simples, podemos dizer que a DRE é calculada a partir do confronto das receitas menos as despesas. Essa apuração é feita obrigatoriamente ao final do ano civil.
No entanto, a empresa poderá fazer apurações mensais, trimestrais, ou seja, no período em que for mais conveniente para o acompanhamento do seu lucro ou prejuízo. Então vejamos como se estrutura uma DRE. Na DRE, temos, de uma maneira bem simplificada, temos a receita bruta menos as deduções da receita, que é igual à receita líquida. Dessa receita líquida, são reduzidos o valor dos custos das vendas, os custos dos produtos. E aí obtemos, então, o lucro bruto. A partir do lucro bruto, nós subtraímos ainda as despesas operacionais, aquelas despesas que estão ligadas às operações da empresa, as despesas administrativas. E aí encontramos, então, o lucro operacional. Depois, nós reduzimos as despesas não operacionais e as receitas não operacionais. E somamos as receitas não operacionais, que, por exemplo, despesas com aluguel ou receitas de aluguel, que não estão ligadas diretamente às operações da empresa. E aí obtemos, então, o lucro antes do imposto de renda. Depois que obtemos o lucro antes do imposto de renda, fazemos então a provisão do imposto de renda, calculamos o imposto de renda da empresa, aquilo que vimos na aula anterior. E aí sim, obtemos o lucro final, que é o lucro depois do imposto de renda. É esse lucro que vai ser transferido para o balanço patrimonial. Importante dizer que a apuração do resultado é realizada de forma independente em cada período, ou em cada ano, evidenciando na DRE ordenado entre receitas e despesas para facilitar a tomada de decisão. Caros cursistas, imagino que ao observar essas informações da DRE, vocês devem estar se perguntando, mas todas as despesas, elas são pagas? Todas as receitas, elas são recebidas? Bom, como o registro das informações contábeis obedece um princípio da contabilidade, que é chamado princípio da competência, ele considera as receitas e despesas no período em que ela ocorre, independente do pagamento ou do recebimento dessas receitas. E nesse caso, foram consideradas todas as receitas e todas as despesas do período. E aqui, chama a atenção de vocês que na contabilidade, nós não podemos confundir receitas com recebimentos. A receita, ela se refere ao valor obtido pelas vendas de certo produto ou serviço, independente do seu recebimento. Essa mesma acepção nós fazemos no caso das despesas. Não podemos confundir despesas com pagamentos ou despesas pagas. A despesa é o valor que será despendido pela empresa por determinado serviço ou produto para sua manutenção. Por exemplo, a manutenção do escritório. E deve ser registrada no momento em que ocorrer, independente do pagamento. Esse será registrado no momento em que houver a saída do recurso de caixa. A partir dessa compreensão, façamos então um comparativo da situação financeira e econômica das empresas. Em outras palavras, o resultado econômico e o fluxo financeiro, ou o fluxo de caixa. Um é demonstrado na DRE, que acabamos de conhecer. O outro é demonstrado na DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que aprenderemos agora. É importante dizer que todos nós temos um fluxo de caixa. Por mais simples que seja uma pessoa, ela faz o registro de quanto entrou de dinheiro no mês e de quanto foi gasto, de quanto saiu de dinheiro. Então, nós vamos simplificando e compreendendo a DFC no âmbito da empresa. A DFC é uma demonstração importante à tomada de decisão juntamente com outros relatórios. Quando ouvimos falar em caixa na empresa, logo associamos a valores em dinheiro disponível, não é mesmo? Pois bem, o termo caixa, no caso desse demonstrativo, é mais amplo, engloba todos os recursos financeiros disponíveis para que a empresa possa realizar seus pagamentos. Ou seja, é o dinheiro em caixa, é o saldo bancário e também as aplicações financeiras que a empresa tem. Com essa compreensão, podemos dizer que todos nós temos um fluxo de caixa. Vejamos um exemplo. Suponha que você trabalhe numa empresa e receba mensalmente o seu salário em sua conta bancária e, posteriormente, realize o pagamento de suas despesas mensais. Ora, o seu extrato, de certa forma, está registrando todo o fluxo de caixa. É possível visualizar toda a movimentação, o recebimento e pagamento. E se você faz um caderno com suas anotações de quanto recebeu e quanto está pagando,
também é possível fazer esse acompanhamento e é possível você planejar ou prever os valores que receberá e as despesas que irá pagar ao final do mês. Na empresa não é diferente. O fluxo de caixa ele tem como principal objetivo informar os usuários da contabilidade, administradores, diretores, sócios, entre outros, sobre os recebimentos e pagamentos. E essas informações, juntamente com outros demonstrativos, permitem avaliar a geração futura de caixa para os diversos pagamentos realizados na empresa, identificar as futuras necessidades de financiamento, compreender as possíveis diferenças entre o resultado e o fluxo de caixa das atividades operacionais e evidenciar o efeito das operações e das transações de investimentos e financiamento sobre a posição financeira da empresa. Basicamente, podemos dizer que o DOFC se organiza em 3 grupos de atividade. Vejam comigo. As atividades operacionais, que são as operações resultantes das operações da empresa, são aquelas que aparece a demonstração do resultado. Por exemplo, o recebimento de clientes, o pagamento de salário, de fornecedores, dentre outros. E um outro grupo é o grupo de investimentos, que se refere ao aumento ou diminuição dos ativos de longo prazo da empresa, que ela usa para produzir seus bens e serviços. Por exemplo, o recebimento pela venda de um terreno, de um imóvel, ou pagamento pela compra de um veículo, de um imóvel. E, por fim, o grupo financiamento, que é onde está demonstrado as atividades de financiamentos ou os empréstimos de credores e investidores à empresa, que fica no balanço patrimonial. E no balanço patrimonial nós identificamos esses grupos no passivo e no patrimônio líquido. Enfim, a demonstração do fluxo de caixa, ela fornece aos administradores um resumo dos fluxos de caixa relativos a 3 aspectos importantes, que é o aspecto operacional, de investimentos e financiamentos. Além disso, a DFC permite ao usuário ver como o caixa alterou de um período para outro, quais as contas foram responsáveis por essa alteração e qual foi o resultado obtido com cada atividade desse fluxo. É claro que poderíamos aprofundar muito mais esse estudo. No entanto, o mais importante nesse momento é que você compreenda que tipo de informação será disponibilizada e como a empresa poderá utilizá-la para tomar decisões. Pode ser que você ainda esteja se perguntando assim. Alguns empresários também se perguntam como é possível que esses demonstrativos, a DRE e a DFC, apresentem resultados diferentes. É importante que você compreenda que existe diferença entre esses demonstrativos. Vejamos. Na DRE, entram as receitas, as despesas e o resultado final irá mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele período. E essa demonstração indicará a viabilidade do negócio. Na DFC, ela apresenta o fluxo de caixa, ou seja, as entradas e saídas, ou os recebimentos e pagamentos. Demonstra exatamente o dinheiro que a empresa realmente possui em caixa. Por exemplo, suponha que uma empresa tiver no exercício R$80 mil em certo mês. Ou seja, ela vendeu esse valor em produtos, sendo que apenas 50% foi recebido. E as despesas foram totalizadas em 50 mil, da qual 25 mil foi pago à vista, e o restante será pago no mês seguinte. De forma bem simplificada, temos que, na DRE, as receitas 80 mil, menos as despesas 50 mil. E o lucro, então, foi de 30 mil naquele mês. Já na DFC, que está demonstrando o fluxo de caixa, os recebimentos foram de 40 mil, que é 50% dos 80. E os pagamentos foram 25 mil, que foram as despesas pagas só naquele mês. E o caixa efetivo foi de 15 mil, ou seja, a empresa obteve um lucro de 30 mil no mês, mas efetivamente ela só tem disponível no seu caixa 15 mil, pois parte desse valor ainda será recebido futuramente, bem como parte das despesas serão pagas também futuramente.
Bom, pessoal, se formos discutir os pontos negativos e positivos dessas duas demonstrações, nós chegaremos à conclusão que devemos utilizar as duas no processo decisório. Na verdade, as informações, elas se completam e são necessárias na gestão econômica financeira de uma empresa. Os dados devem ser sempre analisados pelas duas perspectivas para se obter a melhor decisão sobre a situação financeira e econômica da empresa. Em síntese, podemos dizer que todas as informações trabalhadas pela contabilidade se finalizam no departamento contábil, pois aqui é que são registradas e consolidadas as informações em forma de relatórios contábeis. E esses relatórios ou demonstrações contábeis é que irá subsidiar nas decisões da empresa. E como dissemos na primeira aula, a contabilidade ela tem por objetivo prover os usuários de informações para decisões sobre a alocação de recursos, planejamento e controle das atividades, adequação com a regulamentação externa e as exigências legais de publicação desses demonstrativos. E para você, futuro secretário, é importante conhecer a empresa nesse cenário empresarial. E as informações aqui estudadas, elas são básicas para que você tenha conhecimento necessário à sua atuação e compreenda os relatórios na empresa, no momento em que você precisar. Convido você a discutir e compartilhar com seus colegas os pontos que consideramos chaves nessa aula de hoje. Primeiro, de onde vêm os recursos financeiros para aquisição de bens e serviços dos bens da empresa? Depois, quais as principais demonstrações contábeis são utilizadas pela contabilidade? E quais as contribuições dessas demonstrações para a tomada de decisão na empresa? Após discutirem, deixe seu comentário, sua participação lá nos fóruns de participação no ambiente. Pois bem, caros cursistas, durante as nossas aulas, percebemos o quanto é importante as informações contábeis. Afinal, a contabilidade que ajuda a criar condições necessárias para as empresas se sustentarem e possam alcançar o sucesso dos seus resultados. A principal vantagem de se ter uma boa contabilidade é manter a saúde financeira da empresa, ou seja, o equilíbrio entre as receitas e as despesas ao longo do tempo. Por isso, é importante que você, futuro profissional, busque sempre informações e conhecer sobre a contabilidade para o bom desempenho na sua profissão. Finalizando a nossa disciplina, desejo muito sucesso na trajetória do curso e na vida profissional de cada um de vocês. Lembrem-se sempre, os desafios eles são para serem superados e para isso precisamos de disciplina, paciência, dedicação e principalmente querer. Então, faça sempre o melhor que puder. Queira e seja sempre a melhor pessoa que você pode ser. O resultado com certeza virá na mesma proporção do seu esforço. Afinal, nós colhemos aquilo que plantamos. Agradeço a atenção de cada um de vocês e espero reencontrá-los em breve em outras disciplinas ou em outros cursos. Até breve.